Saiu. Algumas caras eu já conheço, outras caras não. Vocês são a maioria do primeiro período, é isso? Diz o bom tom que vocês fazem assim quando vocês concordam e fazem assim quando vocês discordam. Vocês são do primeiro período, grande parte, não? Qual que é a parte de vocês? Sim. Tá fora. Desculpe, eu não sou conhecido por ser extremamente convencional nas minhas atribuições e nas palavras que uso, mas terceiro, quarto, quantos já mexeram com programação, já passaram o galinho de programação, sabe programar razoavelmente bem? Tá. Eu montei a apresentação baseado no disciplina que eu dou mais para o final do curso, uma disciplina optativa chamada Programação Web. E meu nível de cafeína estava baixo quando eu estava vindo, por isso que eu peguei o café. É necessário, nós temos alguns professores aqui que são conhecidos pela sua negritude do sangue. Porque não tem sangue, não é possível. A quantidade de café que tomam não pode ter sangue. Não é o meu caso, eu só preciso de vez em quando. Seguinte, aplicações web. Primeiro pegar o contexto, dizer o que está acontecendo, o que é a programação web. Essencialmente, programação web está relacionada com um servidor, vou chamar aqui máquina, servidor. Tem uma máquina cliente. Em que é uma conversa entre eles. Primeira coisa, na máquina cliente, especificamente a gente usa estamos falando de um navegador. E dentro da máquina cliente um aplicativo que é o servidor. Então a ideia é a seguinte, o navegador conversa com o servidor web. A primeira confusão que acontece é que as pessoas entendem que nós estamos falando de comunicação da máquina cliente com a máquina servidor. É verdade, mas não é toda a verdade. Você pode ter um navegador aqui. Me dê exemplos de navegadores. Isso é bom dar exemplo, porque tem algumas pessoas que não sabem que a palavra navegador corresponde a browser. Já tive algumas situações que o cara levantar a mão. O que é navegador? É um browser. Por que não falam isso em português, né? Pois é. Do lado de cá, a gente tem o servidor web. A primeira maneira dos dois interagirem, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma ideia geral de como é que a coisa funciona, depois contar um pouquinho de histórias, o que aconteceu nesse mundo de programação web, algumas coisas que estão acontecendo agora, variações que estão acontecendo agora, e depois eu digo o que se faz em pesquisa nessa área, que é um pouco complicado de definir pesquisa nessa área. Bom, primeiro, navegador, então, Firefox, Opera, Chrome, aquele que não deve ser nomeado. E aqui, servidores web são os caras que respondem a requisições do tipo Apache, Nginx. Quantos ouviram falar do Nginx? Interessante. Apache, vocês já ouviram falar? Engraçado, Nginx hoje já ganhou na Microsoft do IE, já tem mais servidores no mundo usando Nginx do que o IE. A única diferença é que o IE é mais fácil de criar, montar, etc. O Nginx chegou no estágio, já está competindo, ainda está um pouco longe, mas está competindo já com o Apache. Então, essencialmente o que a gente está falando é da comunicação de um navegador com um servidor web. O navegador, acho que todos vocês, alguém aqui não usa navegador na vida até hoje? É uma pergunta que dá até vergonha de fazer, né? O cara está em computação, nunca mexeu no navegador, é complicado. Mas via de regra você digita lá na parte superior o endereço de uma página web que você quer. Você digita o endereço aqui
Esse endereço internamente na máquina cliente é traduzido para descobrir qual é o endereço físico da máquina de destino, o servidor. E, de acordo com aquela divisão, que todos vocês já observaram, normalmente você tem uma sequência http www, coloca aqui. O primeiro campo, barra, segundo campo, barra, terceiro campo, e assim por diante. Você sabe o que significa isso aqui? Quais são essas divisões aqui? Primeiro, você está dizendo qual é o protocolo que você quer mandar a mensagem. Como que essa mensagem vai ser enviada, qual é o formato da mensagem. Como está organizado logicamente a sequência de informações. Isso está escrito aqui. Outra maneira de formatar é FTP, a outra tem Gopher, que acho que nem se usa mais, e tem um monte de outras que também não se usam mais, mas essencialmente se usa HTTP hoje. Essa primeira aqui, acho que todos vocês já observaram que é o nome do servidor ao qual você está solicitando a informação. Eu acho que todos vocês, bb.com.br do Banco do Brasil, ou coisas parecidas. E aqui é uma divisão em diretórios de qual é o caminho a partir da raiz do servidor web, ou das páginas web do servidor, com que a partir dali você consegue acessar uma determinada informação. Vamos supor no Apache, esse conjunto que está aqui estará exatamente aqui. Tá bom, eu sei, não foi claro. Se eu colocar barra A, barra B, barra C, ponto HTML, estou entendendo o que eu falei agora? Servidor, barra A, barra B, barra seguinte. Não escrever, barra A, barra B, barra C, ponto HTML. Acho que todos vocês já fizeram uma página, acessaram uma página parecida com essa. Claro, não nomes tão singelos quanto esse, mas significa que aqui tem um diretório A, um diretório B, e dentro do diretório B tem um arquivo c.html. Só para vocês saberem o que uma coisa significa com a outra. Quando você faz essa requisição, é enviada uma mensagem para o servidor, a máquina servidora, o servidor web é ativado. No caso do Apache, ele sabe que é pela requisição que você fez, ele vai procurar por esses dois diretórios, por esse arquivo CHTML. Achando esse arquivo c.html, ele responde e vai ser renderizado. A expressão, eu não sei como é que existe, como é que você pode usar a palavra em português. Desculpem, essa eu vou ficar devendo, falar, renderizar mesmo. Renderizar quer dizer mostrar a tela graficamente, mostrar aquele documento que tem texto graficamente para vocês. Então vem o documento para cá e ele é renderizado pelo navegador. Uma das partes legais disso daqui é um histórico. Bom, como eu comecei a computação há muito tempo, a gente sabe um pouco mais de histórias do que eu gostaria de saber. Uma delas, por exemplo, é que isso aqui se chama modelo cliente-servidor. Historicamente, o modelo cliente-servidor surgiu para simplificar, simplificar seria uma palavra, para otimizar a parte de renderização e a parte de acesso à informação. O servidor é responsável por acesso à informação. Essa informação sem tratamento, sem custo computacional muito alto, só de busca, e retornar a informação. Desse lado aqui, a parte gráfica, toda ela é feita pelo navegador. Se toda a parte é feita... eu tenho que colocar um pouquinho de contexto. Quando eu comecei a mexer com computação em 1973, no primeiro emprego, nós tínhamos uma tela da IBM, o computador IBM 4341, tinha uma tela em que você digitava um monte de coisas. Na hora que você digitava uma tecla mágica no teclado, chamada XMIT, né? Certas coisas a gente não esquece, principalmente coisas que a gente não gosta. Né? XMIT, você apertava XMIT, toda aquela tela era enviada para o servidor, para a máquina processava aquela informação e, se fosse o caso, armazenava ou retornava para você dizendo armazenamento feito com sucesso, ou se tem algum erro, ou qualquer outra coisa. Então, tudo aquilo que você digitou, se você está digitando e queimasse o teu terminal, aquilo não foi transmitido para o servidor, então não serve. Não vai ser processado pelo servidor.
O ideal seria que o melhor de tudo ainda, quando você envia uma informação para o servidor e ele quer gerar uma nova formatação, uma nova página para você. Você entra o cadastro, nome, endereço, telefone, etc. O próximo passo, sei lá, tamanho do carro, que carro que você usa. Tá? Uma coisa assim, uma segunda tela. E essa segunda tela, carro, tá jóia. Se queimasse o terminal, você já não pegaria a informação. Segunda, quem renderiza, que monta a página graficamente, aquela tela, é o servidor, não o cliente, o servidor. E ele mandava o bitmap para cá, o desenho da tela para cá. E você trabalhava no desenho da tela. E era divertido porque não tinha validação de telefone, validação de idade. Você podia colocar a idade menos 49 que ele aceitava. Que é ótimo, né? Porque 49 anos irei nascer. Faz sentido, mas se colocar, depois que você pressionava a mágica tela X-Mint, ele enviava para o servidor toda a tela, o servidor processava a informação e retornava, por exemplo, a validação. Nesse caso, se isso acontecesse aqui, toda a parte gráfica acontece do lado de cá, não tem nada gráfico acontecendo no servidor, absolutamente nada, nenhuma interação gráfica, só geração de documento HTML. Quero fazer, acho que todos vocês já viram, quero fazer esse menu ficar piscando. Plim, plim. Acho que todos vocês já viram, uma coisa assim divertidíssima. Não é o servidor que faz isso, é uma divisão de tarefas entre cliente e servidor, para que o servidor só responda com dados e o navegador responda com toda a parte gráfica, movimentação, etc, etc, etc. Não sei se entenderam o que eu falei, que essa divisão aqui, por que essa divisão é útil. Quando você pensa em um navegador conversando com um servidor, parece meio inútil o que eu estou falando. Agora, pense em dezenas de milhares de navegadores falando com o mesmo servidor. Vocês concordam comigo que o navegador não deveria ser responsável por nenhum aparato gráfico, por geração de nenhum efeito gráfico nos milhares de navegadores que estão associados a ele? O custo computacional para o servidor passa a ser muito alto. Então, na programação web, no desenvolvimento de aplicações web, você tem a parte gráfica, toda ela no navegador, e a parte de banco de dados e armazenamento, toda ela no servidor. Tudo bem? Ficou claro essa primeira ideia? Essa divisão cliente-servidor começou há 30 anos e foi sendo moldada, ajustada até chegar nesse momento. Lá há 30 anos eu li artigos que falavam que o objetivo era chegar nisso. Chegou nisso já faz algum tempo, só que hoje você está aperfeiçoando a parte gráfica, você está melhorando a parte de banco de dados. Hoje nós estamos no estágio que estava sendo proposto há 30 anos atrás. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o que vem dentro de um documento como esse daqui. Não vou usar o giz azul, o giz azul. Certos hábitos não cansam. Acho que agora é possível mesmo usar. Vamos falar desse documento CHTML. Ah, sim. Pergunta para vocês. Quem inventou a internet? Sim, tem uma resposta para isso. Hã? A DARPA. Departamento de Defesa Americano. Quem que inventou a web? Que diferente a pergunta, né? Parece a mesma coisa. Internet e web parece a mesma coisa, né? Não são. A web é o formato, a gente fala de web como o formato, o conjunto de formatos que estão organizados nesses arquivos que estão desse lado de cá. Pode ser até um protocolo de comunicação. Então, o documento C.html começa obrigatoriamente com HTML, exclamação HTML, alguma coisa, e fecha com barra HTML. Esse documento diz, essas informações são meta-informações, são chamados de tags. Dizendo, aqui inicia o documento HTML e aqui termina o documento HTML. Você tem coisas como, por exemplo, quero deixar um trecho em negrito, você diz, abre negrito, fecha negrito e o texto normal aqui dentro. De tal forma que quando o servidor manda a informação para cá, ele não manda nada gráfico, ele manda texto, simples, puro. Texto puro não existe. Manda texto. Sabe por que não existe texto puro?
Quando você fala texto, você está falando codificação de acentuação para ISO, caracteres latinos, caracteres cirílicos, todos eles são texto puro. Todos. Então, eu falasse texto puro é um pouco fora de contexto. Um pouco besta. Desculpa, estou empolgado hoje. Vou dar uma aula. Sexta-feira, sempre empolgado sexta-feira. Muito bem. Então, todos os documentos têm esse formato e aqui você tem um monte de tags que podem ser colocadas. Agora, sobre o CERN, todos já ouviram falar do CERN, C-E-R-N, na Suíça, Laboratório de Pesquisa. Foram eles que bolaram o protocolo HTTP. Foram eles que bolaram o que hoje a gente chama de web. Agora, os americanos bolaram a maneira de você enviar pacotes para cá e responder por pacotes. Algum de vocês já ouviu falar de TCP/IP ou coisa parecida? Mais ou menos isso. Isso é o protocolo de comunicação físico. Existe uma série de camadas, tem um monte de coisa envolvida ali, mas o web é uma das camadas, camada de sessão, se eu não estou enganado, apresentação, modelo OSI. Quem sabe, quem não sabe não vai aprender mais à frente. Muito bem. Eu explico isso porque vocês vão encontrar um monte de material onde, por exemplo, o livro do Dan Brown, não sei se vocês já viram falar, Fortaleza Digital. Fortaleza Digital, ele comenta que o pessoal do CERN comenta, fomos nós que inventamos a internet. Cara, doeu na alma ouvir aquilo. Não era, eles não inventaram a internet, eles inventaram o protocolo HTTP, a web. E por que eles inventaram a web? Era um grupo de pesquisadores, lá era um grupo de pesquisadores monstruoso, 300, 400, 500 pesquisadores em áreas correlatas, cada um deles trabalhando, sabe que o pesquisador gosta de trabalhar normalmente um pouco mais isolado, tem alguns que são exibidos e tal, mas a maior parte é um pouco mais recatado e não é muito de divulgar o seu trabalho, a não ser em artigos científicos. Acontece que o CERN queria popularizar, informar melhor a população que existia dentro do CERN sobre as pesquisas que estavam em andamento. Então eles criaram um protocolo bastante simples, que é chamado hoje HTML, para formatar, criar páginas, como páginas que a gente tem hoje, para os demais saberem quem está fazendo pesquisas semelhantes às que ele está fazendo. Por exemplo, o cara está pesquisando uma coisa e precisa, sei lá, outra coisa, próximo. Quem aqui está desenvolvendo essa outra coisa? Ele podia procurar numa lista de pesquisas que estavam em andamento, ou nas páginas pessoais de grupos de trabalho, ou nas páginas pessoais, páginas de grupos de trabalho, ou páginas pessoais dos professores ou pesquisadores. Eles podiam ir fisicamente nos pesquisadores e trocar ideias. Com isso, melhorava um pouquinho a comunicação. E o cara que inventou isso, eu sempre esqueço o nome dele, o pai da internet, o pai da web. Muito bem. Mas três nomes. Bom, daqui a pouco vem o som de nome na cabeça. Tim Berners-Lee. Ali que eu estava. Já ouviu falar de Tim Berners-Lee? Procurem por ele. Tim Berners-Lee. Procurem por ele. Ele tem trabalhos publicados há 10 anos que ainda não se tornaram realidade. Projetos, ideias para se acoplar à web que ainda hoje não se tornaram realidade, como web semântica, que ainda existe um pedaço implementado, mas não está totalmente implementado nos moldes do que ele queria. Muito bem, vamos falar sobre isso. Então, agora um pouquinho de outras histórias. Então, esse é o contexto geral de como o CERN criou a ideia da protocolo HTTP. O protocolo significa, faz uma requisição, o servidor procura pela página associada e renderiza do lado de envia, acha a página, manda para o lado de cá, o cliente recebe a requisição e renderiza a página. Esse é o ambiente que ele propôs. Esse era o ambiente do CERN. Por um daqueles achados do destino, alguém achou isso uma boa ideia.
não só para publicar no CERN, para publicar projetos pessoais de empresas, etc. E a coisa começou a se popularizar. De repente, isso aqui era tudo texto, viu? Navegadores, modo texto. Alguém já usou links? Eu estou falando desse tipo de navegador. Aí surgiu o primeiro navegador gráfico, o Mosaic. Quando surgiu o primeiro navegador gráfico, a coisa começou a pegar fogo. Todo mundo achou interessante. Poxa, eu posso publicar meu trabalho, eu posso fazer um monte de gente conhecer esse trabalho. Começou a ficar bastante curiosa a ideia e o potencial de uso melhorou. Surgiram empresas que fizeram outros navegadores. O Mosaic, em algum momento, ele morreu e surgiram no lugar dele uma empresa chamada Netscape. A Netscape, ela fazia um único produto, navegadores, só tradução nível disso. E só navegadores, nessa época ainda não estamos falando de Linux. Navegadores que trabalhavam com Windows, exclusivamente com Windows. A Microsoft não deu muita bola para isso. É curioso, né? É isso mesmo. Demorou um tempão para sair o primeiro navegador da Microsoft. Eles chegaram quase 6 anos atrasados. O Netscape já era o dominante do mundo. E todo mundo usava o Netscape 6 anos na época, 4 anos atrasados. 2 anos depois eles quebraram o Netscape. Então 4 anos eles chegaram atrasados e não tinham como competir, não podiam cobrar pelo famoso software que não pode ser nomeado. Vocês já vão entender por quê. E eles associaram esse software, esse navegador, a uma série de coisas que tinham no núcleo do Windows. Para aqueles que conhecem, é o DirectX. Internamente, eles associaram cada evento gráfico de renderização ao DirectX. E aí, começou a ficar interessante. Começou a briga entre a Netscape e a Internet Explorer. A única diferença, Netscape cobrava. Internet Explorer era de graça. Adivinha o que aconteceu? Um software inferior, com um tempo de execução inferior, mas no Windows executava rápido, quebrou a uma empresa competidora. Ao quebrar essa empresa competidora, a Netscape saiu do mercado. Saindo do mercado, eles saíram dignamente e disseram: nós saímos do mercado. Se alguém quiser continuar, estão aqui os fontes, de graça, pode pegar e usar. E aí um grupo de malucos surgiu com a ideia de criar o Mozilla. Mozilla é um software, como você já deve ter observado, da idade medieval, não, da pré-história. É justamente porque eles pegaram o software pré-histórico e atualizaram e geraram o Mozilla. O Mozilla nada mais é do que um navegador, uma releitura do Netscape. Também era de graça, com uma diferença. É uma fundação que permitia que empresas contribuíssem dando dinheiro para eles. Então, você deve ter visto o Mozilla, a Firefox, de vez em quando pede, agora quando você faz download, ele pergunta se você quer contribuir com $10, $20, $50. Estão apertando a parte financeira. Antigamente viviam só com empresas, agora estão pedindo contribuições de usuários. E é assim que ele sobrevive, o Mozilla sobrevive. E o Internet Explorer continua de graça parte do Windows. Eu falei o nome, não era você não me habilitadíssimo. Então, do Mozilla, o navegador, o projeto Mozilla começou grande. Eles queriam fazer um navegador, um leitor de e-mails, um negócio que faz isso, um negócio que faz aquilo, um negócio que faz aquele outro, um monte de coisa. De repente, eles viram que não podiam abraçar o mundo. E resolveram criar um grupo de trabalho para desenvolver o navegador, um grupo de trabalho para desenvolver o leitor de e-mails e assim por diante. E aí surgiu o Firefox. Qual que é o leitor de e-mails? Sempre esqueço o nome. Thunderbird, né? Thunderbird e os outros softwares que surgiram em função dessa quebra da Netscape e a aquisição do software pela Mozilla. Hoje o Firefox continua sendo, já o Netscape já era mais rápido que o Internet Explorer. O Firefox é mais rápido que o Internet Explorer. Existem riscos terríveis para o Internet Explorer porque só os usuários Windows. Eu estou tentando falar uma frase sem ser agressiva e sem ser chulo. Inadvertidos. Tá? Usam o Internet Explorer. Ele não deve ser utilizado. Ele não deve sequer ser nomeado.
Já vou explicar. Quando houve essa briga entre a Netscape e a Internet Explorer, a Microsoft criou uma série de aparatos gráficos que facilitava a vida dela, porque ela tinha esses aparatos gráficos implementados no kernel dentro do ActiveX. Foi certo? Já o Explorer, o Netscape, ele tinha que renderizar tudo na Win, o que custava mais tempo de execução. Posteriormente, o Firefox conseguiu utilizar algumas coisas no Netscape, no Windows, só que a parte do DirectX não podia porque é propriedade privada da Microsoft, enquanto que o Explorer usava, e eles não. Com o tempo, houve uma divisão aqui. Vamos fazer um navegador. Veja, o protocolo HTTP está aqui. Vamos fazer alguma coisa gráfica, bonitinha, chamada JavaScript. Tá jóia, os dois concordaram, JavaScript. Como que a gente usa isso? O pessoal da Microsoft falou que vai utilizar de um jeito, porque desse jeito encaixa melhor com o DirectX. Consegue ter melhor desempenho. E o Netscape não tinha essa barra, porque eles já não estavam desenvolvendo só para a Microsoft, estavam desenvolvendo já para Linux, já estavam desenvolvendo para Unix, já estavam desenvolvendo para Apple. Então tinha várias versões, enquanto o Explorer era só para Windows. E eles não tinham essa restrição e não queriam. Resultado, esses caras resolveram implementar uma versão de JavaScript como modelo, e esses caras implementaram outro modelo. E a coisa, no começo é assim, os dois caminham juntos. Daqui a pouco abre um pouquinho, daqui a pouco abre um pouquinho. Daqui a pouco a coisa ficou tão distante que um grupo chamado W3C, World Wide Web Consortium, ou W3C. W3 porque, para aqueles que não sabem, 1, 2, 3 W. Isso significa W3C. Você pode procurar a página W3C, quer aprender mais sobre programação web, procura W3 Schools. Bom, aí a W3C padronizou essa brincadeira toda, essa falta de padronização entre os dois servidores, o protocolo que eles adotaram. Tem situações ridículas. Alguém já viu, abriu uma página HTML e pediu para ver o source, a fonte dele, e viu que tem if Internet Explorer 8, then faz isso, else faz isso. Isso acontece porque para você usar no Internet Explorer, você tem que chamar as funções de um jeito e no outro, de outro jeito. Eles são incompatíveis, de certa forma. Fizeram uma função de compatibilidade que é, basicamente, eles conseguiram colocar um círculo dentro de um quadrado, ou o contrário, acho mais próprio quadrado dentro de um círculo, e disseram que funciona. Aqui fomos documento. Assim, aí a W3C padronizou e a Internet Explorer não seguiu o padrão. Existe um padrão? Sou contra, a não ser o padrão que eu crio. Os únicos padrões que a Microsoft segue são os padrões que ela cria. A maior parte dos padrões que ela segue são os padrões que ela cria. Às vezes nem o que ela cria ela segue. Ela cria vários padrões diferentes. Tudo bem então com relação ao problema? Por que o Explorer, eu falo que não pode ser nomeado? Porque ele não adota os padrões da W3C, que é o padrão mundial, todos os navegadores lá têm, menos ela. Ainda tem um grande mercado no Windows, não é mais, já foi uma época o maior navegador, a maior quantidade de navegadores do mundo, houve uma época que era o Internet Explorer. Hoje, cada vez menos gente prefere usar o Internet Explorer por causa desses padrões de compatibilidade. Houve uma época em que, não sei se chegaram a acompanhar isso, tinha algumas páginas que tinham melhor visualizado com o Internet Explorer. Já viram essas páginas assim? Já vi várias dessas. Sabe por quê? Vamos à segunda parte que eu vou explicar por quê. Tudo bem até aqui? Deve estar tranquilo, né? Muito bem. Agora nós vamos caminhar em direção ao servidor. Deixa eu apagar um pouquinho a bagunça que eu fiz aqui. Com o tempo, percebeu-se uma outra coisa muito curiosa.
você podia renderizar páginas. A única função do navegador, nesse caso, era fazer uma requisição, ele percorria o diretório como eu tinha indicado, percorria, achava a página HTML e renderizava. Ponto. Renderizava a página. Joia. Porém, isso passou a ter uma série de problemas. Por exemplo, se eu quisesse ter um campo aqui e permitir que o usuário digitasse alguma coisa, e se eu quisesse dessa forma fazer uma solicitação e na resposta aparecesse, no meu caso, por exemplo, digitasse Bruno, que aparecesse olá Bruno. Vocês concordam comigo que esse olá Bruno seria meio inviável de fazer se fosse uma página por pessoa? Teria que ter uma página Alô Bruno, uma página Olá Pedro, uma página Olá. Isso são nomes comuns. Estou colocando Bruno como nome comum. Tá? E o nome da minha mãe, por exemplo, seria bacana ter aqui uma página Baltron. Ia ser bacana de colocar uma página Baltron ali dentro. Então não seria mais lógico você criar uma moldura de página e substituir o nome dentro dessa moldura? Eu sei, não ficou claro. Vamos colocar aqui. Título, vamos colocar aqui. Imagine que você tem todo o documento HTML em cima, todo o documento HTML embaixo, e este pedacinho aqui é substituído pelo nome que a pessoa digitou na tela. Não, ainda não está bom. Todos vocês já mexeram com programação. Vocês seriam capazes de escrever um programa que faz isso aqui? Que imprime isso aqui na saída? Só isso. São 6 caracteres em cima, mais 7 caracteres embaixo. Eu sei, está parecendo muito simples. Não é pegadinha, é simples mesmo. A pergunta de retórica, eu sei que vocês sabiam fazer isso. Mas é de bom tom fazer uma pergunta, né? Fazer do cara. Tudo bem? Todos saberiam escrever isso. É um printf, write, é aquilo mesmo. Se você escrever uma função que escreve isso, e recebe como parâmetro o nome, você não poderia fazer isso? Onde nome é uma variável cujo string é o nome da pessoa. Entenderam a ideia? Tudo bem? Então, quando eu digito o nome do lado de cá, vem uma requisição e o nome que foi digitado ali é captado do lado de cá, gera-se, executa-se um programa cujo parâmetro é o nome que foi digitado e esse programa gera como saída um documento HTML. Não é uma página HTML. É um arquivo, não é nem um arquivo, é um documento HTML, e esse documento volátil, porque não é escrito em momento algum, ele é mandado de volta e renderizado do lado de lá. Entenderam a ideia? Essa aqui é um ponto crítico, e depois isso aqui eu consigo andar relativamente simples, mas se isso aqui não ficou claro, eu vou ter que explicar de novo. Ficou clara a ideia? É uma função, você tem um parâmetro que é o string, você escreve HTML, P, alguma coisa, substitui em alguns locais pelo parâmetro que você quer. Esses são chamados de documentos dinâmicos, não são documentos estáticos como aqueles que têm extensão .html, são documentos dinâmicos. Eles não existem na prática, eles são criados em memória, em tempo de execução, e são enviados para o cliente, do servidor para o cliente. Alguém percebeu que isso era legal? Alguém percebeu uma coisa mais interessante? Que você poderia imaginar construir uma série de aplicativos que não utilizassem, não desenvolvidos especificamente para Windows, especificamente para Oracle, para Apple e por aí vai. Você poderia fazer uma aplicação em que ela simplesmente gera HTML e esse HTML é renderizado de volta no navegador. Você concorda comigo que a mesma página HTML é renderizada de formas muito parecidas nos mais diversos navegadores, nos mais diversos sistemas operacionais? Novamente, nesse momento é de bom tom vocês fazerem assim ou assim. Obrigado.
Não, fica aqui. Eu estou com medo de uma hora eu chegar aqui e perguntar: vocês preferem que eu dê uma aula assim ou assado? E vocês, sim. Ninguém está respondendo nada. Eu faço a pergunta, o pessoal fica me olhando. Eu preciso de ajuda. Eu preciso saber se vocês estão acompanhando a minha ideia ou se eu me... Porque às vezes a gente acelera aqui na frente e perde um pouquinho a noção de se acertou, tom ou não. Pela expressão facial, às vezes dá para reconhecer, de vez em quando não dá. Então essas paradas de perguntas são justamente para fazer um checkpoint, para ver se dá para continuar a partir daquele ponto. Voltando agora, eu estava falando do... sim. Então perceberam que era muito fácil de você criar uma aplicação multiplataforma que era executada toda, inteira e exclusivamente no navegador. Entendeu por que é importante isso? Então eu tenho uma aplicação, desenvolvi uma aplicação. Tem o lado servidor e tem o lado cliente. O lado servidor eu desenvolvo com a linguagem que eu quiser. O lado cliente roda dentro do navegador. Se eu seguir os padrões da W3C, roda em qualquer navegador do lado cliente. Qual sistema operacional? Não interessa. Então você tem aí um aplicativo, se você desenvolver uma aplicação desse jeito, é um aplicativo multiplataforma. E esse tipo de aplicativo que eu estou falando é o que se chama de aplicação web. A aplicação web, no caso de cá, é totalmente multiplataforma. Do lado de cá, depende de banco de dados. Pode ser, por exemplo, um Apache, você pode rodar o banco de dados. A gente trabalha com Apache, Postgres, dependendo se você mexer com Java, você vai ter que mexer com Tomcat, etc., do lado do servidor. Do lado do cliente, você não faz absolutamente nada. Então você só gera a aplicação do lado do servidor. Tá certo? E esse servidor recebe requisições, cria páginas dinâmicas e envia essas páginas de volta para o cliente renderizar. O cliente, o usuário, interage com o cliente, tecla um botão, esse botão manda empacotar tudo que está digitado do lado de cá, manda para o servidor interpreta tudo que foi digitado, gera uma série de comandos HTML de volta e manda de volta. Gera um documento HTML e manda de volta. Vocês viram que toda a interação que está aqui, eu não falei, ou pelo menos eu procurei não falar em arquivo HTML. Ele não é armazenado, ele é gerado dinamicamente, ele é volátil, ele está em memória. Então toda aplicação web trabalha com documentos que a gente chama dinâmicos, que são tecnicamente chamados, mais diretamente chamados, são voláteis. Uma vez que ele enviou o documento para cá, esqueceu o documento. Ele não sabe mais qual foi a última requisição que ele fez. Tudo bem? Agora, finalmente, eu posso entrar no que eu queria ter entrado. Comecei a falar uns 4 ou 5 minutos, talvez mais, que eu vou começar a falar do lado do servidor, né? Agora eu vou começar a falar do lado do servidor. Comecei até a apagar do lado de cá, porque eu já escrevi. Do lado do servidor, quando você recebe uma requisição do navegador, essa requisição segue um determinado protocolo. Ou seja, é um arquivo texto que está dividido em pedaços lógicos. Então, qual é o nome da máquina, qual é o IP da máquina que está enviando a mensagem, uma série de informações como suponha que você tenha campos a serem digitados, quais são os campos, quais os valores de cada campo que foi digitado, todos esses são empacotados e mandados num pacote. Boa palavra, né? Concordaram que se empacotados é bom que seja num pacote? Então, eles são mandados num pacote e esse pacote chega ao servidor. O servidor recebe esse pacote, é padronizado isso aqui. O padrão dele é no protocolo HTTP mesmo, aí não é o protocolo de documentação desses tags aqui, mas é o protocolo de envio e recebimento de mensagem, um pouquinho diferente. Esse protocolo formata, é bastante rigoroso. O lado do servidor recebe esse protocolo, destrincha e pode agora gerar um novo documento HTML. É claro que a primeira impressão que a gente tem é simples. É um programinha que recebe isso aqui e, de acordo com o que recebe, gera uma nova página. Às vezes não serve falar que é um programinha, porque dependendo da situação, você pode ter uma série de telas. Você clica confirmar, 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 estágio final. Com todos esses estágios, essa tela é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Entenderam a ideia?
Me ajudem, pô! Caramba, difícil, hein? Então, a ideia é que cada uma dessas aqui é diferente. Vocês concordam comigo que você escrever um programinha para interpretar todas é meio complicado? Sim. Eu teria que escrever, no mínimo, um para cada telinha montada. E no começo, lá na era dinossáurica, tinha aqui um servidorzinho escrito em C, que recebia o protocolo HTTP, destrinchava ele e mandava para frente, vamos chamar assim. Onde frente significa descubra qual dos nós estamos e execute o código associado. Isso faz tanto tempo que eu nem me lembro mais como é que é o nome desse tipo de modelo. Daqui a pouco eu lembro de novo. Só que com o tempo se percebeu que esse cara aqui não aguentava muito bem. E foram sendo criados o que hoje se chama de frameworks de desenvolvimento. Esses frameworks trabalham do lado do servidor, recebendo a requisição, interpretando a requisição, buscando informações do banco de dados, gerando uma página nova, um documento novo e enviando o documento para o lado de lá. Exemplos desses frameworks, tem um monte com Java, a gente mexe com Rails, tem o .NET, .NET é da Microsoft, .NET, não .dot. ASP.NET, desculpa, que é da Microsoft. ASP.NET. É bacana o barulhinho que faz, né? Vocês também gostam bastante? Eu também me divirto com isso. E tem um monte de frameworks. Basicamente, todos esses frameworks fazem o seguinte: é um cara que fica do lado de cá, recebe a requisição e analisa a requisição. Em qual estágio desse grafo ele está? Dependendo do estágio, ele dispara determinadas buscas ao banco de dados, determinadas buscas dispara determinadas visões, documentos HTML, preenche esses documentos HTML com informações vindas do banco de dados, gera o documento HTML e manda o documento HTML para o servidor, ou para o cliente. Viram mais ou menos o que significa esse processo todo? Eu não posso entrar em detalhes muito maiores do que isso, porque é bem complicado daí. Aí eu vejo primeiro porque é um monte de frameworks diferentes. E aqui existe os frameworks, uma dezena de frameworks feitos especificamente para Java. Todos vocês já viram falar disso, né? Frameworks Java, não. Pela cara de vocês nem fizeram assim nem assim, mas eu consegui reconhecer dessa vez que a maioria não sabe o que é isso aqui. A linguagem Java tem uma série de virtudes. Uma delas é que ela pode receber essa requisição que está aqui e você tem como dizer: eu quero que seja disparada essa função toda vez que chegar uma requisição do cliente. Então, ele recebe a requisição e a requisição é a seguinte: você tem os parâmetros, quais são os campos digitados, quais são os valores digitados, qual é a página envolvida e uma série de informações. São parâmetros da solução. Então, facilita muito a criação de frameworks na linguagem Java. São dezenas, para falar por baixo, deve ter... Não, a dezenas acho que está bom, não o seguinte, eu tenho que ser um bom número. Então, o processo todo é mais ou menos isso daqui. Então, você tem que ter, do lado de cá, você tem um navegador que atende padrões. Esses padrões são da linguagem HTML. Agora, você tem um pacote que é do protocolo HTML, que também foi criado pelo Tim Berners-Lee lá no começo. E você tem do lado de cá uma série de servidores. Do lado de cá, também se tem um banco de dados, etc. Todos vocês já fizeram um cadastro web em alguma coisa? Provavelmente inscrição no vestibular, uma coisa parecida, vocês tiveram que fazer também via web, né? Sabe, na minha época eu tinha que escrever à mão. Vocês não têm noção de como era perigoso escrever coisas à mão. Letras de vocês são boas? É boa? Pois é, eu conheci vários amigos cujo nome foi bastante alterado. Tinha um colega da minha sala cujo sobrenome era Socrepa. Curiosamente, o nome dele apareceu errado na lista de chamada.
dos poucos. E ele não conseguiu corrigir até a formatura. Não, todo semestre era a mesma coisa. Chegava, o professor fazia chamada oral, olhava para o nome dele e a gente já começava a rir. Né? Falava, teu sobrenome é isso mesmo? Não, é Socrepa. Olhava. Dá uma olhada como é que eles escreveram. Não, eu já sei como é que é, já sei. Até hoje eu não consegui corrigir. Ficou 3 anos e eu não consegui corrigir. Acho que eu não sei se ele conseguiu o diploma dele, certo? Seria curioso o diploma dele comercializado. Bom, para fechar, para falar o que está tendo na área disso daqui. Isso aqui é tudo tecnologia. Muita gente quer saber o que se faz de pesquisa nessa área. Pesquisas. Na área de banco de dados, não precisa ser associado com programação web, tem pesquisa de bancos de dados associados. Em desenvolvimento de frameworks, tem uma ou outra coisa. Desenvolvimento de aplicação, 0. Não existe pesquisa para fazer aplicação. A aplicação é o fim de uma pesquisa, é o ponto final. Você faz pesquisa para chegar até uma aplicação eficiente. Não tem sentido você desenvolver uma aplicação eficiente para mostrar uma pesquisa. Então, tudo isso aqui que eu estou falando é tecnologia. Quase nada disso aqui gera pesquisa. Os últimos artigos interessantes que eu li foi comportamento de adolescentes no Facebook. Pega a API do Facebook, interpreta as informações e apresenta. Olha, tem tantos caras que estão fazendo isso, tantos caras com mensagens desse tipo, tem essa resposta. Vocês concordam comigo que isso não é pesquisa tecnológica na área de informática, mas sim uma pesquisa comportamental? Tem 2 revistas especiais que aqueles que estiverem interessados, é a ACM Web Computing, a I3E, Internet I3E, e a ACM Web Computing, acho que é isso, ou o contrário. A maior quantidade de pesquisas que tem é sobre isso, e uma ou outra, analisando desempenho de alguns frameworks para responder determinados tipos de requisição complexos. Tem uma coisa bem interessante aqui, que não tem a ver com programação web. Você concorda comigo que quando esse cara manda uma requisição para cá? Esqueci de falar uma coisa importante. Alguém já vai falar de web service? Não? Tá. Essa aqui é interessante porque pouca gente percebe. Vocês já observaram que existe uma maneira, em alguns campos você digita o CEP e aparece o endereço? Uau, mágica. Não, web service. Quando você faz uma compra pela internet, não sei se já fizeram uma compra, normalmente você tem que digitar o número do cartão de crédito e aguarda um tempo e tem que ser confirmado pelo cartão de crédito a aceitação da compra ou não. Tudo bem? Então acontece o seguinte, você está numa página aqui, está num site, e aqui você tem, vou pegar um caso, Visa, pode ser qualquer outro. Esse cara aqui manda uma requisição para a Visa, dizendo, olha, esse cara quer fazer, esse número do cartão está querendo fazer uma compra. Tem todas as informações, inclusive aquela que está no verso, etc. E a Visa analisa seu banco de dados, sabe que é uma aplicação web, faz uma requisição, recebe do lado de cá e envia uma resposta? A diferença é, qual é a parte gráfica disso aqui? Do lado de lá tem a parte gráfica, concorda? Do lado de cá qual é a parte gráfica? 0. É um texto de entrada e um texto de saída. Isso daqui é uma chamada de procedimento. Todos vocês sabem o que é chamada de procedimento? Só que é uma chamada de processamento remoto. Na minha época, isso era estudado exaustivamente como RPC, Remote Procedure Calling. Tem uma série de problemas envolvidos que são muito curiosos, mas o RPC é como esses caras trabalham. Agora vamos fazer a chamada remota a procedimento, só que usando o protocolo HTTP. Tudo bem? Bem-vindos ao Web Service. É isso. Uma chamada remota a procedimento usando HTTP. Ponto. Tem jeito também de usar outros mecanismos que não são o HTTP. Na verdade, usa sempre o HTTP, porque usa os comandos, os actions, get, post, delete, create, etc. Mas é só isso. Então, o que é Correios? Correios, você manda para cá um CEP e ele retorna para você qual é o endereço daquele CEP. Quais são os problemas envolvidos? Primeiro, esse aqui é um número.
Vocês todos já viram os problemas decorrentes da forma diferente de representação da informação de acordo com a codificação? É cansei, né? Todos vocês sabem o que é o TF8? O TF8, bom, eu tenho 5 minutos aqui ainda. Vou falar rapidinho do que é o TF8, essas codificações. Isso aqui é uma coisa que antigamente a gente passava no curso, hoje a gente acredita que é uma parte dos alunos entendem. Quando foram criados os computadores lá no início de 1960, quando foram publicados ou difundidos, foram criados nos Estados Unidos a maior parte deles. Pouquíssimos foram usados fora. E aí eles fizeram o seguinte: como é que eu imprimo a letra A se o que eu tenho é um conjunto de bits, zeros ou uns? Entenderam o problema? Todos concordam que internamente o computador que eu tenho são zeros e uns? Pois bem, criou-se uma tabela chamada tabela ASCII, que não é ASCII 2, é ASCII. Não é ASCII 2 porque é na segunda versão do ASCII. Tá? Esse aqui é Intercoded Interchanged, coisa parecida. Onde você tem, pega esse cara aqui, trata como número. Você concorda comigo que se eu tiver 8 bits, eu tenho, se eu tiver todos os bits forem 0, eu posso mapear isso por inteiro 0. 0, 1 eu mapeio para 1. Posso mapear o 2, o 3, o 4 até o 255. Pega do lado de cá um número, por exemplo, 40, não, 41 não, é 41. 41, e diz que quando aparecer 41, imprima a letra A. Tudo bem? Os americanos foram legais. Eles usaram só 128 entradas. Bacana, né? Com isso, todos os caracteres americanos entram. Por isso que eles usaram de baixo. Se eles precisassem usar, eles vão usar o 129, etc. Agora, nós aqui, latinos, temos um certo problema de fazer isso daqui. Vou colocar o A craseado, porque A com acento sozinho fica muito feio, né? Como é que imprime isso aqui nessa tabela ASCII? Primeira resposta, não imprime. Sim, já houve essa resposta. Em 1983, 84, 85, eu trabalhei com computação, a gente não imprimia nada com acentuação. Inclusive, cabecalho, tinha um monte de cabecalhos que a gente fazia. Então, aparecia isso, cabecalho. Muito bem. A parte de baixo, então, esses 128 da parte de baixo, que são todos esses caracteres, ficaram livres. E cada um preencheu como quis. Então existia uma tabela aqui para os caracteres latinos, uma tabela para os caracteres russos, uma para os caracteres gregos, hebreus, etc. O japonês não dá, né? Esquece. O japonês é uma coisa separada, é totalmente diferente disso aí. Então você dizia o seguinte: use a tabela ASCII, mas se o número estiver na parte de baixo, use a tabela tal. Se a tabela tal fosse a ISO latina, por exemplo, acho que todos vocês já fizeram Latinum, use late, não é uma coisa parecida. Na verdade você está dizendo, preencha a parte de baixo com o Latino 1, que é o primeiro conjunto de caracteres latinos. O segundo conjunto de caracteres latinos, se não me engano, inclui o russo. O russo tem uma variação latina. Russo, um monte de outras línguas. Então, o germânico é outra, que aí não é isso, né? Obviamente é latino. Também tem aquelas letras bacanas alemãs, né? Que tem os beta da vida que aparecem lá. Então, preenche aqui embaixo como quiser. E aí ficou bacana, né? Quantos de vocês já receberam mensagens em japonês? Normalmente, quando se envia uma mensagem por e-mail, você diz, a codificação original foi essa. Ok? Se o cara, por acaso, digitou e esqueceu de dizer qual é a codificação, o seu leitor de e-mails interpreta ele como quiser. Por exemplo, kanji chinês, que é joia. Já recebi algumas dessas. Até hoje não sei por que direito que aconteceu, porque o cara falou que era a codificação que era e o leitor de e-mails respondeu errado. Com o tempo, isso aqui ficou. Estou tentando achar uma palavra suave.
Dor de cabeça, boa. É isso que você falou, né? Impraticável, mas a dor de cabeça também encaixa, né? Então, de vez em quando eu dá vontade de falar os palavrões, então a gente toma cuidado para evitar uma questão até corretude. O professor não pode falar palavrão, o professor não fala palavrão nem na aula nem fora, vocês sabem disso. Então a gente toma um certo cuidado. E aí você tem um monte de coisa que poderia preencher aqui embaixo. Ficou uma zona. Falei que ele falava baixo. E aí surgiram com a ideia do formato UTF-8. Perdão. UTF-16. UTF-16, cada caractere é mapeado em 16 bits e não em 8. Só que recebeu o nome diferente. Qual que é o nome? Unicode. Tem uma pequena diferença entre os dois aqui. Unicode, então, permite a representação de 2 elevado a 16 caracteres. Tudo bem? Quanto que dá isso? 65 mil, é isso? 64K. 64 mil. 64 mil caracteres diferentes. É coisa, hein? Aí eles encaixaram alemão, russo, todas as línguas latinas, tudo. E sobrou um monte de espaço. Você sabe que computeiro, aqueles que assistem Big Bang Theory vão entender o que eu falei. Tem umas ideias não muito normais. Aí o grupo falou, poxa, mas tem um monte de caracteres aqui que não estão mapeados. Tá, use como quiser. Tá, joia, vou colocar o Klingon aqui. Sim, tem todo o caractere, todo o alfabeto do Klingon tá no Unicode. Todo ele. Todo o alfabeto élfico do Senhor dos Anéis está no Unicode. Sabe que o computeiro é assim. Nerd é isso. Vou pegar o quê? Eu não sei se tem dos anões. Eu nem sei se tem a língua dos anões no Senhor dos Anéis. Tem? Eu não lembro de ter detalhado a língua dos anões. O élfico eu lembro que está extremamente detalhado, toda a gramática, todos os caracteres, etc. Só que o TF8 significa que para cada mensagem, cada caractere é representado com 16 bits. E a maior parte dos caracteres está nessa parte de cima. Concorda comigo? Em português mesmo, a maior parte dos caracteres está aqui em cima. Então o TF8 surgiu, com um caractere de escape. Se aqui tiver um determinado valor que eu não lembro qual é, se o caractere for esse caractere, então você vai olhar para o segundo conjunto de caracteres, o segundo caractere, para saber qual que é o cara. Ou seja, esse aqui diz qual é a tabela para você utilizar. Se o caractere estiver nessa parte de cima, até o 128, nada acontece. Se aparecer com qualquer parte aqui de baixo, é um índice para uma tabela onde tem a codificação que você quer. Ficou mais ou menos clara a ideia? Então é uma simplificação. Você consegue, com somente os caracteres acentuados que recebem 2 caracteres. Com isso a mensagem é um pouquinho menor. Bom, então essa é outra coisa que tem que se preocupar. Vocês devem ter observado que os navegadores, aqueles que já criaram páginas, devem ter observado que você tem como dizer qual é o tipo de codificação de entrada do TF8. É isso que eu estou falando. Tudo bem? Bom, eu poderia me enrolar vocês mais um pouco aqui, mas acho que já chega, né? Eu pensei que ia demorar meia hora, demorei 1 hora. Sim, o professor é capaz de enrolar. Pelo menos espero ter sido falado alguma coisa inteligente. Alguma coisa inteligente. Interessante. Inteligente eu sei que não foi, mas interessante talvez. Alguma pergunta? Posso fazer aquela pergunta malvada? Você só sai daqui quando alguém me fizer uma pergunta. Bem assim, né? Impressionante. Uma vez no cursinho, um professor falou isso porque ele tinha colocado uma coisa que tinha um erro na forma que ele colocou. Não era um erro. Era uma coisa que era óbvia, que tinha que ser perguntado. Por que é assim? E ninguém perguntava. E tocou o sinal. E o professor parado e todo mundo se arrumando. Aí o professor falou, vocês só saem daqui quando alguém me fizer uma pergunta. O cara levantou. Que oração? Foi todo mundo embora. Mas nem isso, abstraio. Diga. E sobre o novo navegador da Microsoft, tem algum padrão com os novos? Dizem, eu não uso há muito tempo. Veja, eu só uso o Windows para divertimento. Só para praticar software interativo em tempo real. É a única função que eu entendo aquele sistema operacional ser útil.
Mas o Internet Explorer 9 diz que segue os padrões. Não, o Edge. Edge? É, o novo. Não, eu não peguei. O projeto de fato. Não, nem sabe. Me falaram hoje, você que me falou hoje, né? Foi o Rio. Foi o rapaz da aula que falou. Cara, eu nem sabia. Eu estou muito bem informado com relação à Microsoft. E eu já mandei, por exemplo, eu dou uma disciplina aqui que é enjoada, e que eu pedi uns softwares para a Microsoft para poder desenvolver a pesquisa e o livro que eu tenho. Eles falaram que não doam software para a academia. Como assim não doam software para a academia? Isso é sério? Sim, é a política da Microsoft do Brasil. Mas será que é só da Microsoft do Brasil? Olhando a Microsoft americana. Eles dão software de graça para qualquer professor que pedir, para qualquer aluno que pedir. Está na universidade, quer um software da Microsoft, você ganha. Ponto. Acabou. Qualquer um. Tem alguns que são um pouquinho mais caros. Mas se aluno ganha. No Brasil não, paga por tudo. Bacana, né? Depois não entende por que não consegue cumprir a meta de venda no Brasil. Não queria mercado. Então vocês aqui vão ser ensinados a não usar a Microsoft. Incentivados fortemente a não usar a Microsoft. Vocês vão ter ojeriza Microsoft tão grande quanto nós temos. Sim, se vocês falarem o nome Microsoft perto de alguns professores, deem 2 passos para trás e saem correndo, vocês vão apanhar. Tem alguns que são capazes de ficar muito bravos com a mera ideia de vocês usarem algum produto Microsoft. Não estou brincando. Tem alguns que se conhecem, né? Trabalham comigo, inclusive. Na mesma sala que eu. Se eu falar Microsoft perto dele, é capaz de se levar uma mordida. E nada suave, professor, é para ficar pedaço mesmo. Tá? Ou ele rosnar, que é bastante comum quando fala Microsoft. Desculpe eu não poder responder, mas realmente a parte da Microsoft eu conheço muito pouco e sou muito bem. Agora eu tinha feito 2.0. A versão 2.0, a ideia era quebrar alguns dos problemas de interação e facilitar a web semântica. Ela foi implementada com essa ideia. Web semântica, a ideia é a seguinte: você tem um catálogo, a possibilidade de você ter um catálogo, você está em um determinado lugar. Quais são os médicos mais próximos daqui? Isso tudo bem, hoje você consegue acessando o banco de dados, etc. Mas a ideia da web semântica era para você conseguir extrair essa informação aleatoriamente de um monte de sites. Isso não era permitido, não era possível fazer com o protocolo HTTP versão 1.0, HTML 1.0. 2.0, em princípio, era para facilitar isso. Na prática, continua-se usando muito mais o 1.0. É sempre bom perguntar, porque quando eu era aluno tinha algumas situações muito curiosas. Teve um professor uma vez, dando uma aula de arquitetura de computadores. Eu tive aula aqui na graduação, aqui no Centro Politécnico. Então, o professor explicou toda a parte de arquitetura, o que é isso, o que é aquilo. Você pode acoplar um disco, você tem uma memória, uma CPU, você tem isso, você tem aquilo. Você pode duplicar a CPU, você pode duplicar o disco, você pode duplicar a memória, você pode aumentar isso. Aí um cara levantou: professor, dá para colocar mais de uma CPU? Aí começa o momento. Ele começa a desenhar, falar. 40 minutos depois, não estou brincando, a gente contou o tempo, cada um de nós pegou um tempo enrolado. 40 minutos depois, ele parou, eu não esqueço da cena, ele parou no canto assim, olhou para o quadro, ficou 2 minutos olhando para o quadro em silêncio. Voltou para o aluno: qual foi mesmo a tua pergunta? Aí o aluno perguntou: dá para colocar mais de uma CPU? Respondendo objetivamente, sim. Eu nunca esqueci aquela cena. Eu sempre pergunto se eu respondi a pergunta ou não, porque eu fiquei com certos traumas de alguns professores. Tive ótimos exemplos de professores e péssimos. Acho que todos vocês vão ter a mesma nobre experiência aqui. Mais alguma pergunta? Agora não posso mais fazer aquela pergunta, porque ele já sabe a resposta. Tá, valeu, pessoal. Obrigado, professor. A gente está passando agora a lista de horas formativas aí.
Agora vem processamento de banco.